Queridos irmãos, abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Leremos do verso 17 até o capítulo 5, verso 2. Efésios, capítulo de número 4, 17 a 5, 2. Assim diz a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no vosso espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta a Deus e suave sacrifício. Meus irmãos, nos anos de 1970, 1980, quando fervilhavam as ideias de Abraham Maslow e Skinner a respeito das psicologias que envolvem a pessoa humana, Maslow com a sua pirâmide das necessidades, Skinner com a sua teoria do comportamento cognitivo, ou behaviorismo, como é mais conhecido, J. Edward Adams iniciou o que nós chamamos de aconselhamento bíblico, escrevendo a sua primeira obra, Conselheiro Capaz. J. Adams se valeu da Escritura Sagrada, em especial das palavras que nós acabamos de ler, escritas pelo apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso, no sentido de demonstrar que toda a realidade da pessoa humana repousa no fato de que o ser humano é pecador e, como tal, precisa compreender que há situações que envolvem as suas lutas,
que envolvem as suas limitações, que envolvem os seus problemas e que estão diretamente relacionadas ao fato de haver em nós uma disposição para que nos despojemos das coisas que não são boas, das coisas que desagradam a Deus, das coisas que são pecaminosas, e nos revistamos daquilo que é bom, nos revistamos daquilo que de fato terá utilidade para a nossa vida, a fim de que nós sejamos seres humanos, pessoas humanas, mais realizadas e mais felizes. Por um lado, Maslow tem a sua razão quando apresenta a pirâmide das necessidades, mostrando que todos nós, de fato, neste mundo caído, vivemos necessidades. Nós precisamos de realizações, nós precisamos de afirmações, nós precisamos que as pessoas, de alguma forma, nos sirvam, e nós também servimos às pessoas. Por si só, as necessidades são reais. O grande problema é quando nós vivemos na dependência completa de necessidades que possam suprir a nossa falta de alegria, a nossa falta de contentamento. E então nós vamos viver como aquele homem que, quando foi desafiado para suprir definitivamente as suas necessidades, ele teve um fim trágico. Os irmãos devem se lembrar da história que eu contei certa vez, que tirei de um livro de John MacArthur Jr., A Suficiência em Cristo. Um homem disse que lhe faltava algo mais. Para que ele fosse feliz, lhe faltava algo mais. Então, alguém lhe desafiou da seguinte forma: o levou para um grande campo, uma grande propriedade, uma grande fazenda, uma grande área, e disse: olha, você está dizendo que para ser feliz lhe falta algo mais. Então, vamos fazer o seguinte, amanhã, às 6 horas da manhã, nós vamos nos encontrar aqui neste lugar, e você então poderá ir até onde os seus pés derem conta. Quando você chegar lá, você delimita aquele lugar e depois você volta, porque tudo isso será seu, gratuitamente. Já que lhe falta algo mais, você tem essa necessidade para completar a sua felicidade, então eu vou resolver o seu problema. E no outro dia, aquele homem assim fez. Acontece que, à medida que ele caminhava naquela propriedade, ele entendia que precisava de mais. Ele precisava de mais, ele precisava de mais. E quando ele se deu conta, ele andou muito, e ele precisava voltar. Ele voltou, mas ele caiu morto, quando estava quase chegando de volta ao ponto de partida. O fato, meus irmãos, é que as nossas necessidades, elas não vão nos dar alegria. As nossas necessidades, se nós vivermos olhando para elas, elas serão sempre um ponto de conflito na nossa vida, e nós seremos sempre frustrados, porque a Escritura diz que a nossa suficiência deve estar em Cristo Jesus. E Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades. E como disse Elizabeth Elliot, se Deus ainda não supriu, é porque não é necessário. Se Deus ainda não nos deu aquilo que nós estamos pedindo, é porque não é necessário. Mas Maslow, ele tem a sua teoria a respeito das necessidades, e ele vive nesse contexto em que o ser humano quer suprir as suas necessidades. Por outro lado, nós temos Skinner, o
teórico, o psicólogo, que nunca se formou em psicologia. Skinner era doutor em língua inglesa, mas estudou profundamente as psicologias. Skinner mostra que há uma forma de sermos pessoas mais felizes, e essa forma tem a ver com o nosso comportamento. É o chamado behaviorismo. Nós devemos nos comportar de maneira tal que possamos fazer as outras pessoas felizes, e nós também seremos pessoas felizes. A teoria cognitiva comportamental, que tem a sua razão de ser, que tem o seu valor, obviamente. É lógico que nós precisamos ter bons comportamentos. É lógico que bons comportamentos nos ajudam a viver de maneira social, adequadamente. Mas de maneira social, adequadamente. É preciso entender, meus irmãos, que não é apenas a mudança do comportamento, não são apenas os estímulos que são oferecidos, não são apenas as respostas a estes estímulos que vão de fato mudar o estado do nosso coração e vão mudar o estado da nossa mente. E eu já contei também uma história para vocês. De repente, comparece ao consultório de um profissional psicólogo cuja sua linha de trabalho e de pesquisa é esta teoria cognitiva comportamental, e esse cidadão aparece ali porque ele é alcoólatra, ele bebe todo dia. E o fato é que esse cidadão, todo santo dia, sai do seu trabalho e, indo para casa para comprar pão e leite às 6 horas da tarde, ele passa por um churrasquinho, um espetinho, e aí ele toma uma latinha, 2, 3, 4, 5, 6, e chega em casa embriagado. Então, o profissional que vai trabalhar o comportamentalismo vai dizer o que para esse cidadão? Mude o caminho. Simples assim. Ele muda. Ele passa 1 mês, 2 meses, sem parar naquele lugar, porque não tem mais, por aquela rota, por aquele itinerário, por aquele trajeto que agora ele passa, mas um abençoado resolve abrir um espetinho bem onde ele está passando há 3 meses, sem se embriagar, e ele volta a fazer tudo novamente, porque se não houver uma mudança no coração, não adianta tentar mudar o comportamento. Jay Adams, conhecedor da pirâmide das necessidades de Maslow, conhecedor da teoria comportamental cognitiva de Skinner e conhecedor de tantas outras teorias, ele se dispôs a escrever sobre o aconselhamento bíblico numa perspectiva do despojar e do revestir. E esse texto, meus irmãos, nos ensina exatamente isto. Nesta noite nós vamos pensar sobre a nova vida em Cristo. A nossa nova vida em Cristo, meus irmãos, ela consiste exatamente neste processo do despojamento e do revestimento. Nós vamos nos despojar daquilo que desagrada a Deus, que nos traz tristeza, que nos traz frustração, e vamos nos revestir daquilo que agrada a Deus e que nos traz alegria. O texto então assim nos diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos vossos próprios pensamentos. A nova vida em Cristo começa pelo que nós pensamos,
por aquilo que está na nossa mente. Os gentios viviam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os gentios eram obscurecidos de entendimento. Os gentios eram alheios à vida de Deus, por causa da própria ignorância na qual eles viviam, e mais do que isso, pela dureza do seu próprio coração. Paulo provavelmente aqui esteja se lembrando daquilo que ele escreveu aos Romanos, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 18 até o verso de número 25, quando Paulo mostra que, pela ignorância, pelo desprezo que os homens tinham da revelação natural de Deus, adorando a criatura em vez do Criador, Deus mesmo dispôs ou entregou estes homens para que vivessem de acordo com os seus próprios raciocínios nulos. Os gentios, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Certamente Paulo aqui está fazendo uma referência àquilo que ele escreveu para os romanos. E meus irmãos, aqui nós podemos compreender no século 21, estes gentios como sendo os incrédulos, como sendo aqueles que não creem na palavra de Deus, como sendo aqueles que não creem no Deus da palavra, como sendo aqueles que não querem nenhum tipo de compromisso com o Deus a quem nós servimos e que se revela nas Escrituras. Estes andam desta maneira, os seus pensamentos são pensamentos vãos, conforme nós lemos no Salmo de número 4. Por isso, é preciso entender que a nova vida começa pela nossa disposição em pensar, e nós não podemos pensar como pensávamos antes. Antes nós estávamos alheios à vida com Deus, antes nós não tínhamos entendimento da palavra de Deus. Agora, o nosso pensamento precisa estar cativo a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tudo começa pelo pensamento, não é mesmo, meus amados irmãos? Tudo começa pelo pensamento. Nós olhamos e pensamos, mas conforme eu já falei algumas vezes, o cego, apesar de não ver, ele pensa também. Então não quer dizer necessariamente que nós tenhamos que ver para pensar, mas indubitavelmente os nossos pensamentos vão governar a nossa vida. Aquilo que nós pensamos vai determinar a nossa vida. Por isso que os nossos pensamentos precisam ser pensamentos de vida. Os nossos pensamentos precisam ser pensamento de paz. Os nossos pensamentos precisam ser pensamentos que agradam a Deus. Porque tudo começa por aquilo que nós pensamos. E nós pensamos. E o que nós pensamos, só nós sabemos, e o nosso Deus. Não é possível que que o Jamaica, que o Robson, o Peterson, o Daniel, não é possível que nenhum de nós possa agora aferir o pensamento de quem está ao nosso lado, de quem está atrás de nós. Até mesmo a frase romântica que nós usamos no casamento, que sabemos o pensamento do nosso cônjuge, ou que lemos o pensamento do nosso cônjuge, nada tem a ver senão com situações que já estão sendo construídas e há apenas uma dedução de fatos, nada mais do que isso. Nós simplesmente deduzimos que aquilo que o nosso cônjuge quer naquele momento é aquilo, mas não quer dizer que nós saibamos o que o nosso cônjuge esteja pensando, porque isso não é possível. Somente Deus tem esta capacidade
de ser onisciente. Nós sabemos o que pensamos, e Deus sabe o que nós pensamos, mas nós não sabemos o que o outro pensa. Porque a questão não é saber o que o outro pensa, é lidar com o nosso próprio pensamento, é lidar com aquilo que nós estamos pensando, e não pensar como gentio, mas pensar como filho e filha de Deus. Porque a maneira pela qual os gentios vivem, a maneira pela qual com a qual os incrédulos vivem, não é a maneira que nós devemos viver, porque nós temos uma nova vida. A nossa vida é diferente, meus irmãos, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. A nossa vida é diferente. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E agora, portanto, Paulo vai passar para o comportamento. Depois de mostrar que o nosso pensamento não tem de ser e não deve ser o pensamento dos gentios, agora Paulo vai mostrar como deve ser o nosso comportamento. No sentido de que, quanto ao trato passado, quanto àquilo que vocês foram outrora, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O que é o despojamento, meus irmãos? O que significa despojar? A nossa igreja tem um código de disciplina. Nós temos um manual, o manual presbiteriano, que tem 3 partes. E você acessa o manual presbiteriano aí pelo aplicativo iCalvinos, ou você acessa o manual presbiteriano pelo aplicativo que você usa para acessar a Bíblia e o Inário Novo Cântico, ou você acessa o manual presbiteriano aí no Google, ele está disponível para quem quiser acessar. O manual presbiteriano tem 3 partes: a Constituição da Igreja, o Código de Disciplina e os princípios de liturgia. E no Código de Disciplina existem as penalidades que são imputadas àqueles que são disciplinados. A admoestação, que consiste em chamar à ordem o culpado de maneira reservada, quando são situações mais privadas, mais particulares, o conselho chama, conversa e resolve por ali mesmo. Mas além da admoestação também tem o afastamento, que no caso de um membro comum da igreja, ele é afastado da comunhão, de participar da ceia. E no caso dos oficiais da igreja, diáconos e presbíteros, são impedidos de, por um tempo, exercerem o seu ofício para o qual foram eleitos. Mas vai apertando um pouquinho mais a pena. Existe também a pena de despojamento. O que é o despojamento? Quando um ministro é despojado, significa que ele perdeu a autoridade de pastor. Despojamento significa tirar a autoridade. É tirada a autoridade de maneira definitiva. E aqui nós então estamos vendo que no nosso comportamento é preciso que nós, quanto ao trato com o velho homem, com aquele homem que ainda não tinha sido transformado por Cristo, ainda não tinha sido mudado por Cristo, é preciso tirar a autoridade do pecado, é preciso despojar. E daqui a pouco mais, Paulo vai dizer o que deve ser despojado. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade.
Se por um lado é preciso que no nosso comportamento nós tiremos a autoridade do pecado, despojemos aquilo que é do velho homem, por outro lado nós precisamos ser revestidos do novo homem, que é segundo Deus. E agora, a partir do verso de número 25, Paulo vai mostrar de maneira prática como isso acontece, como isso se dá, como isso se processa na minha vida e na sua vida. Por isso, nesse processo de despojamento e de revestimento, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira desagrada a Deus. A mentira é obra da carne. A mentira é filha do diabo, que desde o início se apresentou para o homem e para a mulher, propondo a eles que desobedecessem ao Senhor. É assim que Deus disse? Não comereis de todo o fruto que está no jardim? A resposta da mulher foi não. Não é assim que Deus disse. Ele disse que tem um determinado fruto do qual nós não devemos nos alimentar, porque no dia em que dele comermos, nós certamente morreremos. Qual é a segunda mentira? É certo que não morrereis. E vem a terceira e pior de todas as mentiras, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, sereis como ele. Pronome comparativo. Como ele, conhecedores do bem e do mal. Ninguém pode ser como Deus. Nós não seremos jamais como Deus. Toda vez que nós mentimos, nós estamos vivendo o velho homem. E nós não podemos viver na prática da mentira. Deixando a mentira, devemos falar a verdade com cada um. Mentira é tudo aquilo que não é verdade. A meia-verdade é mentira. Nós precisamos assumir, meus irmãos, os nossos atos. Nós precisamos assumir as nossas atitudes. Nós precisamos ter coragem de dizer quando é mentira. Porque deixando a mentira, devemos falar a verdade com o nosso próximo. A ira, meus irmãos. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não menos danoso do que a mentira é a raiva. É termos raiva de uma situação e permanecermos com raiva naquela situação. Obviamente que em alguns momentos nós vamos ficar com raiva até por um justo motivo, mas nós devemos tomar cuidado para que esta raiva não tome conta do nosso coração. Quando ele diz não se ponha o sol sobre a vossa ira, não significa que se o Michel fizer uma raiva muito grande na Jennifer, que tenha que resolver antes das 6 horas da tarde. Às vezes demora uns 2, 3 dias, vai por mim, até mais. Mas isso não pode durar a vida toda, precisa resolver, precisa botar um ponto final, numa situação em que trouxe desapontamento, em que trouxe chateação, em que trouxe ofensa, essas coisas todas aí, que fazem parte do nosso coração, que é pecaminoso. Não podemos dar lugar ao diabo, porque o diabo
é pai da mentira. E o diabo é que veio matar, roubar e destruir. Aquele que furtava, não furte mais. Despojamento, deixe o furto para lá, deixe o furto para trás. Isso fez parte de uma vida que não é mais a sua vida. Agora, é preciso trabalhar com as próprias mãos, é preciso ter para si e ter para ajudar o próximo. Mas o verso de número 29, quem sabe seja um dos mais difíceis para aplicarmos na nossa vida diária, meus irmãos. Nesse processo de despojamento e revestimento. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que seja palavra que não edifique, palavra que não construa, palavra obscena, palavra podre, palavra frívola, palavra fútil. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Meus irmãos, vocês sabem que tudo começa pela palavra, né? Nós começamos toda a discussão pela palavra. É aquilo que nós falamos, ou aquilo que nós escrevemos, que põe início a situações conflituosas. Se nós pensarmos que tudo que nós falarmos precisa ser para edificação, nós viveremos relacionamentos mais saudáveis. Se nós pensarmos que tudo que nós dissermos deve ter o objetivo de transmitir graça a quem está ouvindo, nós vamos ter relacionamentos mais saudáveis. Por isso que nós precisamos fazer o exercício de pensar antes de falar. E muitas vezes não falar. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. O Salmo de número 19 diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nesse processo de despojamento, se você é daqueles que falava o que não convinha, agora você, com a nova vida em Cristo Jesus, precisa falar o que convém. Como dizia minha mãe, se você vivia conversando borracha, pare de conversar borracha. Passe a conversar aquilo que vai trazer edificação. E o Espírito de Deus, meus irmãos, a presença de Deus, o Senhor nos entristece, aliás, o Senhor se entristece, o Senhor não se agrada quando nós estamos dando vazão ao velho homem, quando nós estamos dando alimento ao velho homem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós entristecemos a Deus com o nosso pecado. Nós entristecemos a Deus com o nosso pecado. E agora Paulo vai fazer uma construção aqui que ela é impressionante. Ela é impressionante, meus irmãos. Essa construção que Paulo vai fazer no verso de número 31, é exatamente o que acontece com qualquer um de nós. É exatamente o que acontece com qualquer um de nós. Longe de vós, toda amargura. Começa na amargura. Começa no coração amargurado. Começa no coração magoado. Começa no coração frustrado. Começa no coração chateado. Longe de vós toda amargura, porque
da amargura vem a cólera. A cólera é a raiva. Só fica com raiva quem tem algum tipo de amargura no coração. E depois da raiva vem a ira, que é a raiva acentuada, que é a fúria, que é o descontrole emocional. Porque quando você tem amargura no coração, quando você, a partir dessa amargura, fica com raiva de uma situação, e essa sua raiva se revela na sua ira, você grita. E é isso que acontece. E depois da gritaria vem o xingamento, vem a blasfêmia, e aí tudo aquilo que é do velho homem vem à tona, e começa-se um pronunciamento de palavras obscenas, de palavras torpes, de xingamentos, de palavras que de fato vão trazer uma ofensa atrás da outra, e tudo isso culmina na malícia, na morte. Às vezes até na morte física. Às vezes até na morte física. Tudo isso, meus irmãos, tem que ser desprezado, despojado, desarraigado do nosso coração. Porque o que precisa ocupar o meu coração e o teu coração? Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Da mesma forma que nós fomos perdoados por Cristo, nós temos que aprender a perdoar o nosso próximo. Como Cristo nos perdoou, nós temos que perdoar. E assim nós vamos ser imitadores de Deus, como filhos amados. E assim nós vamos andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Porque, meus irmãos, é preciso entendermos que este é o processo da nova vida. É despojamento e revestimento. É tirar aquilo que desagrada a Deus e que, por conseguinte, traz tristeza para o nosso coração, traz tristeza para aquelas pessoas com as quais nos relacionamos, traz tristeza para a nossa alma. É deixar isso, é abandonar isso, é desprezar isso, e é nos revestir daquilo que de fato vai nos edificar, vai nos abençoar, vai nos fortalecer, vai nos fazer pessoas realizadas, pessoas felizes, pessoas contentes, pessoas satisfeitas. Revestir daquilo que é bom, daquilo que é útil, daquilo que vai trazer alegria para o nosso coração. Nós não precisamos de Maslow, nós não precisamos de Skinner, nós precisamos de Cristo. Cristo é a nossa suficiência. O nosso comportamento será um comportamento agradável se Cristo a cada dia viver em nós. Se nós andarmos na luz do Senhor, nós vamos nos comportar não apenas socialmente bem, mas principalmente vamos ter comportamento espiritual que agrada a Deus. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, e que nesse processo de despojamento e revestimento,
possamos nos humilhar diante do Senhor e pedir que Ele tenha misericórdia de nós em todo o tempo.